Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Colab Play. Eu sou o Jorge Ávila do canal Professor Jorge Ávila, onde eu compartilho muita informação sobre Google Ads e marketing digital. Nós já falamos algumas vezes sobre Google Ads aqui no Colab Play. E nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante para suas campanhas na rede de pesquisa: as palavras-chave. Elas são as grandes responsáveis pelos seus anúncios da rede de pesquisa serem ativados. Assim como também tem a função de não ativar os seus anúncios para buscas que você considera desnecessárias para o seu tipo de negócio. Então vamos entender um pouco melhor essa relação a partir de agora. Isso acontece porque nós temos as palavras que eu quero que ativem os meus anúncios e tenho as palavras negativas. São essas palavras negativas que, de certa forma, filtram o tráfego dos meus anúncios. Quando nós usamos palavras negativas, nós temos a possibilidade de não aparecer para determinadas buscas, o que me ajuda a focar os esforços das minhas campanhas nas pessoas que realmente procuram pelo que eu ofereço. Um exemplo clássico é a palavra negativa grátis. Ao colocar o termo grátis como negativo na sua campanha, todos aqueles que buscam algo de graça não irão achar os seus anúncios, não vão encontrar os seus anúncios. Isso acaba funcionando como um filtro para você. Mas vamos seguir a didática correta e entender cada uma das extensões de palavra-chave, dentro do Google Ads. Vamos, a partir de agora, ver quais são e como elas funcionam aí dentro da plataforma. O Google Ads trabalha com 5 tipos de palavras ou 5 tipos de correspondências de palavra-chave: a correspondência ampla, a correspondência ampla modificada, as correspondências de frase, exata e também a correspondência negativa. As palavras em correspondência ampla trazem mais tráfego para você, geram mais cliques, mas acabam não selecionando muito as buscas dos usuários. Se você utilizar palavras em um formato amplo, no momento em que o usuário inclui uma palavra na busca, o Google pode exibir o anúncio aí para pesquisas que contenham ou incluam essa palavra em questão. Até mesmo com variações aproximadas, sinônimos, plurais ou até erros de ortografia. Um bom exemplo disso seria você usar a palavra cadeira de ferro. Se você usar a palavra cadeira em formato amplo e por acaso alguém digitar um termo cadeira de plástico, é possível que o seu anúncio seja exibido para esse usuário. Ele tecnicamente não procurou pelo seu produto, afinal ele queria uma cadeira plástica. Particularmente eu não costumo usar em palavras em formato amplo não. Elas consomem o seu orçamento sem trazer tráfego qualificado. A nossa segunda opção seria utilizar a palavra ampla modificada. Na correspondência ampla modificada, você pode especificar que determinados termos da palavra-chave ou as suas variantes próximas precisam ser digitados para acionar o seu anúncio. Entre as variações aproximadas estão os erros de ortografia, as formas em plural, singular, até as abreviações e alguns acrônimos. É um formato mais fechado do que a palavra ampla, mas confesso que eu também não uso muito nessa correspondência às minhas palavras-chave. A palavra em correspondência de frase, essa sim eu recomendo para você, pois elas entregam, costumam entregar os seus anúncios para pessoas que deixaram as suas pesquisas mais específicas. Nesse caso, os anúncios serão exibidos para pesquisas que incluam exatamente a palavra ou o termo na ordem como foi digitada. Exemplo: a palavra-chave do anunciante é curso de Google Ads, certo? Quais são as pesquisas que poderiam ativar os meus anúncios? Curso de Google Ads online ou onde fazer curso de Google Ads. Assim, eu exijo que o usuário, entre aspas, digite exatamente o termo curso Google Ads, variando apenas o que tem antes e o que tem depois. Já as palavras-chave em correspondência exata têm o poder de filtrar ao máximo as buscas dos seus usuários. Elas são indicadas principalmente quando você tem pouco orçamento, para que você apareça de forma cirúrgica para as pessoas certas. Ou seja, eu só quero aparecer para pessoas que digitem aquele termo. Caso contrário, eu não faço questão nenhuma de aparecer para elas. Nesse caso, os anúncios só são exibidos em casos onde a busca seja exatamente igual à palavra-chave do anunciante. Exemplo: palavra do anunciante, curso de Google Ads. A pesquisa que poderia ativar esse anúncio, curso de Google Ads. Se não for exatamente o mesmo termo, nada de ativar anúncios. E as palavras negativas têm um papel fundamental em uma campanha de Google Ads. Ao incluir palavras negativas em sua campanha, o Google Ads não exibe anúncios quando essa palavra estiver na pesquisa do usuário.
exemplo de palavra-chave negativa, gratuito. Então, dentro do exemplo que a gente está usando, pesquisas que não ativariam nossos anúncios lá, curso de Google Ads gratuito. Elas são muito importantes em uma campanha. Nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque uma campanha no ar sem palavras negativas. E vale lembrar que você precisa negativar um termo específico para que os seus anúncios não apareçam. No exemplo que eu citei, curso Google Ads gratuito, a sua palavra negativa tem que ser apenas o termo gratuito, senão você vai acabar negativando palavras importantes para você como curso ou Google Ads. Você tem que colocar apenas gratuito como negativo. Aqui na tela eu vou te mostrar onde você altera suas palavras-chave dentro do Google Ads. Na aba de palavras-chave você pode incluir uma palavra ou mesmo editar uma palavra e a sua correspondência. E vale lembrar que o Google usa alguns símbolos para que você identifique essas palavras de uma forma mais rápida. As palavras em formato amplo não possuem símbolos vinculados. A ampla modificada sempre vai trazer o sinal de mais antes do termo. As palavras em correspondência de frase usam aspas. Os termos em formato exato usam colchetes antes e depois dos termos. E as palavras negativas usam o sinal de menos antes dos termos para sinalizar que são palavras exatamente com a função de negativar os seus anúncios. Bom, com essas dicas agora você pode turbinar suas campanhas escolhendo termos mais adequados e negativando aqueles termos que não têm muito a ver com o seu negócio. E continue acompanhando o Colab Play, porque aqui você sempre tem conteúdo de qualidade sobre marketing, tecnologia e negócios. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like no vídeo. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse agora youtube.com/professor Jorge Ávila. Lá eu falo especificamente sobre Google Ads e tenho muito material para ajudar você. Até o próximo vídeo.